Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aqui é a Elizabeth. Hoje nós vamos ler aqui mais um capítulo do livro da autora Peggy Joyce Ruth, o Salmo 91. E hoje nós vamos ler aqui o capítulo 12 e ela intitula aqui Anjos me guardam. E aqui o versículo que ela utiliza é Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares com o teu pé em pedra. Tá? Então aqui ela fala assim, nesses versículos, o Senhor faz outra promessa única a respeito de uma dimensão adicional da nossa segurança. Essa é uma das dádivas mais preciosas de Deus. E ele coloca bem aqui no Salmo 91. De fato, foi isso que Satanás usou para testar Jesus no deserto. A maioria dos cristãos lê essa passagem com pouca ou nenhuma reflexão sobre a magnitude do que está sendo dito. Somente quando formos para o céu entenderemos todas as coisas de que fomos poupados por causa da intervenção dos anjos em nosso favor. Tenho certeza de que você leu histórias sobre missionários cujas vidas foram poupadas, porque aqueles que iriam assassiná-los viram grandes guarda-costas protegendo-os, quando na verdade não havia alguém ali no plano natural. O mesmo ocorreu aos militares que tiveram experiências similares em combate. Temos de apenas imaginar o que o soldado iraquiano viu quando ele estava seguro de si, pronto para lançar uma granada no Umvi de Zebulon Batki, em Bagdá. Ele de repente parou no meio da ação, viu alguma coisa e gritou algo ao seu companheiro. Ambos se viraram e saíram correndo desesperados. Podemos lembrar-nos de situações em que escapamos de uma tragédia por um triz e não havia explicação natural. É possível até hospedar anjos sem o saber, como diz o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 2. Mas infelizmente creio que muitos cristãos têm uma tendência a não fazer caso do ministério de anjos por inteiro. Muitos escritores famosos, inclusive C.S. Lewis, fazem alusão à batalha em Mons, na Bélgica, onde muitos soldados britânicos declararam que viram o que chamaram de intervenção de anjos, os quais foram ao socorro deles contra os alemães em agosto de 1914. De acordo com o relatório desses homens, essa assistência angelical não poderia ter vindo em momento mais perfeito, pois eles estavam sendo arrasados por investidas alemãs persistentes. Há uma versão similar à história de Mons contada por prisioneiros alemães, os quais descrevem um exército de fantasmas armados com arcos e flechas, comandados por uma figura muito alta, montada em um cavalo branco, que incitava as tropas inglesas a irem adiante. Diversos diários e cartas mostram que em 1915 os britânicos aceitaram a crença de que um evento sobrenatural havia realmente acontecido. Historiadores militares que estudaram essa cena de batalha na Bélgica incluíram entusiasmados o aparecimento de anjos em Mons em seus escritos. Em outro lado dessa batalha, alguns dos últimos guardas a se retirarem perderam-se na área da floresta Mormal e cavaram para fazer uma última resistência. Um anjo apareceu e os guiou por um campo aberto até uma estrada escondida e afundada, a qual os permitiu escapar. A Inglaterra tem uma longa história em unir o celeste ao militar. Eu gostaria de relatar um exemplo dos dias modernos envolvendo um homem que conhecemos pessoalmente, Floyd Bowers, um amigo próximo que trabalhava nas minas de Clovis, em Novo México. Tinha a responsabilidade de detonar os explosivos. Em um dia específico, ele estava prestes a apertar o botão quando alguém cutucou em seu ombro. Para sua surpresa, não havia uma pessoa por perto. Ele pensou ser a sua imaginação. Então, voltou para explodir as dinamites, porém, sentiu novamente o toque em seus ombros. Mais uma vez, percebeu que não havia alguém ali e então decidiu mover todo o equipamento de ignição várias centenas de metros para trás do túnel. Finalmente, ao ligar os explosivos, todo o teto do túnel caiu exatamente onde estava antes.
Uma coincidência? Você jamais conseguiria fazer nosso amigo crer nisso. Ele sabia que alguém o havia cutucado no ombro. Você está em um caminho perigoso? Sente-se sozinho? Saiba que não está só. Ele lhe deu seus anjos, guarda-costas pessoais e celestiais para protegê-lo. Eles estão lutando mais em seu favor do que contra você. O versículo 11a do Salmo 91 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O que isso significa? Pense comigo por um momento. Já deu ordens em alguma situação? Quando você dá ordens, coloca-se no lugar do líder e começa a dizer a todos o que e como fazer. Se os anjos receberam ordens a nosso respeito, então o Altíssimo deu-lhes não apenas as circunstâncias, mas a autoridade de agir em nosso benefício. A mesma verdade é repetida em Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando olhamos para Deus como a fonte de nossa proteção e provisão, os anjos estão constantemente cuidando de nós e tomando conta de nossas coisas. O Salmo 103, no versículo 20, afirma: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Ao proclamarmos a palavra de Deus, os anjos se apressam em cumpri-la. O Salmo, capítulo 91, versículo 11b, também declara: para te guardar em todos os teus caminhos. Já observou um soldado em guarda protegendo alguém? Ele permanece atento, alerta, precavido e pronto para proteger ao primeiro sinal de ataque. Quanto mais os anjos de Deus ficaram em guarda para guardar os filhos do Altíssimo, prontos para dar-lhe refúgio em todo o tempo. Nós cremos nisso? Temos pelo menos pensado nisso? Fé é o que libera essa promessa para funcionar em nosso favor. Quão reconfortante é saber que Deus tem colocado essas guardas celestiais para cuidar de nós. O Salmo 91 nomeia muitas maneiras diferentes pelas quais Deus nos abriga. É empolgante perceber por esse salmo que proteção não é apenas uma ideia na mente do Senhor. Ele está comprometido com isso. Proteção angelical é mais uma das maneiras únicas com que o Pai providencia essa segurança. Que ideia em comum adicionar seres apenas para nos refugiar. Ele deu ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Amém? Lendo essa passagem, esse capítulo, eu me recordei aqui que muitas vezes a gente vê... o pessoal faz assim uns desenhos de anjos, né? Tipo Cupido. Parece que justamente para tirar essa ideia do anjo que guarda as nossas vidas. E existe sim, né? Como a gente acabou de ler, essa história não é uma história, né? Não é uma ficção. É uma história verídica que aconteceu na guerra, que os soldados foram protegidos pelos anjos do Senhor. Então, a gente pode viver isso hoje, essa proteção divina hoje. Deus usa de muitos artifícios para nos guardar. Que a gente tenha fé e creia nisso. Certo? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.